Saravá, meu povo, estamos em setembro. Setembro é um mês muito importante, principalmente para mim, porque é meu aniversário, mas fora isso, obviamente, é o mês das crianças, é um mês dedicado a São Cosme e São Damião, na Umbanda, as crianças da nossa Umbanda, mesmo com algumas divergências das nomenclaturas entre Erê e Beijada e Beji e tudo mais, não vamos entrar nesse assunto, mas vamos salvar todas as nossas crianças, que a alegria, a simplicidade, a objetividade, a pureza das nossas crianças conduzam as nossas atitudes hoje e sempre. Também é o mês de São Jerônimo, meu pai amado, Caô Cabecilê, meu pai Xangô, aquele que é o dono da justiça, aquele que traz para nós a noção de justiça, não a nossa justiça, mas a justiça, esse J bem maiúsculo, né? É o mês também em comemoração a São Miguel Arcanjo, que eu tenho uma admiração, um carinho, uma devoção profunda a São Miguel, aos três arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel. Então é um mês de muito poder, é um mês que nós temos às nossas mãos uma possibilidade enorme de mudança de campo vibratório. O tema de setembro, ele é um pouco pequeno, ou rápido, mas eu julgo muito importante. Baseado em algumas conversas, como sempre, baseado em algumas observações, nós vamos dizer a todos vocês uma coisa que não é novidade, né? Um terreiro de Umbanda, uma casa umbandista, um templo umbandista, cada um tem uma forma de nomear, né? Mas uma casa de Umbanda é um templo, né? Isso não é novidade. Mas como templo, nós devemos alertar as pessoas que alguns procedimentos, alguns comportamentos, algumas formas de estar em um terreiro de Umbanda não são diferentes em nada, de outros templos de outras religiões, né? A gente vê, eu tenho visto em algumas redes sociais, algumas casas de Umbanda colocando algumas regras para os frequentadores, para aqueles que são da religião e aqueles que não são da religião, mas que chegam ao terreiro para consulta, para uma festa, para algum convite que lhe é feito, né? Então, gente, vamos lembrar, se é um templo religioso, algumas posturas, alguns comportamentos, algumas formas de estar não são diferentes de outros lugares. Por exemplo, eu não estou criticando, mas eu estou dando ideias do que já foi visto e muita gente fala sobre isso, né? Você não vai à igreja católica, por exemplo, à missa, com uma roupa muito decotada e transparente. Você não vai assistir a um rito com um shortinho muito curto, por exemplo. Eu não estou dizendo, e entendam a minha fala, eu não estou dizendo que Deus não está conosco nesse momento porque estamos usando, absolutamente, porque Deus está conosco todo instante, né? No banho, quando estamos deitados, em qualquer lugar, o Criador está conosco, assim como as nossas entidades, os nossos orixás, todos estão o tempo inteiro. Mas estamos dentro de um ambiente religioso que vai proceder a um ritual que precisamos demonstrar respeito. Então, é comum, por exemplo, em algumas casas de Umbanda, quando a pessoa vai com uma roupa muito decotada, muito transparente, colocar-se uma toalha, né, uma toalha da casa, nos ombros da pessoa. Quando a pessoa vai a uma consulta com uma entidade, um caboclo, por exemplo, e está vestida de preto, coloca-se a toalha branca, porque se alerta sempre, não vá de preto. O preto, ele corta ou ele inibe energia, né? Ele é um isolante. Então não vá de preto. Ah, mas tem casa, por exemplo, que gira de Exu, os médiuns estão de preto. Isso é uma outra história. Isso é uma outra história. Mas você que está indo ali receber a energia,
vai ali conversar, vai ali receber um passe. Não vá de preto, não vá com uma roupa muito escura, né? Isso demonstra, por exemplo, você não é católico e você é chamado à igreja católica, você vai lá e senta de qualquer forma, enquanto o padre está realizando a missa, você está conversando, você está batendo papo. Ah, porque não é a minha religião, mas você está ali em respeito. Há algum motivo para você estar ali. Da mesma forma, por exemplo, os celulares, né? Esse nosso aliado moderno, insubstituível e intransferível que nós temos, né? Colocar no modo silencioso. É muito estranho na hora que está acontecendo uma sessão, uma gira, assim como a missa, assim como um culto evangélico, qualquer religião. No meio do culto, tocar o celular. E as pessoas pedem no começo da gira, no começo da missa, no começo do culto, coloquem os seus celulares em modo silencioso ou desligados, porque isso corta a corrente. E mais do que estar no silencioso ou desligado, também não ficar conversando com outras pessoas fora nos aplicativos de conversa enquanto a sessão está acontecendo, né? É desrespeitoso, né? Vamos dizer assim. Ah, é uma emergência, eu tô com um filho doente, eu tô com a minha mãe está no hospital. Isso a gente entende, é claro. Mas às vezes é conversa por conversa, né? Então vamos prestar um pouquinho de atenção nisso. E eu não estou falando só da assistência, eu estou falando também dos médiums, né? Já tive a oportunidade de presenciar telefone de médium tocando durante a sessão. Ah, o alarme para tomar o remédio. Presta atenção. Se na hora do seu remédio você estará na sessão, desligue o seu alarme. A entidade está atendendo, a entidade da zeladora está atendendo e você está ali no canto olhando o seu celular, né? Conversando. As pessoas, às vezes, eu já vi acontecer que as pessoas pedem silêncio à assistência e daqui a pouco os médiuns ali que não estão trabalhando, que estão ali por cambonar ou se for preciso ser chamado para cambonar, as pessoas, os médiuns estão conversando. Como exigir silêncio, respeito, atenção da assistência se nós não damos o exemplo? Não dá, né? Fica difícil. Então, assim, só para lembrar, nós estamos num terreiro de Umbanda, nós temos que demonstrar respeito na indumentária, na forma de nos aproximarmos, na forma de permanecermos. Quanto mais silêncio nós fazemos, estou falando com os médiums e com assistência, quanto mais em oração estamos, mais colaboramos para o campo energético daquela sessão. Eu sei que isso é o óbvio, eu estou falando o óbvio, mas esse óbvio, muitas vezes, em muitos terreiros, não é respeitado. Como alguém que visita a sua casa pela primeira vez terá uma boa impressão da sua casa se você, médium da casa, não respeita essas regras básicas? Como uma pessoa que foi à sua casa convidada para estar numa festa, por exemplo, vê alguns médiums naquele dia, que é um dia de festa, com a roupa muito amarrotada, o branco não tão branco assim, né? Não estou dizendo que é a roupa que nos faz, não. Mas se é um dos tópicos importantes da nossa vida religiosa, a indumentária branca, nós temos que zelar por isso. Temos que zelar por isso. Nós temos que estar não com o tecido mais caro, a renda mais cara, nada disso. Vestidos de cetim, não estou falando disso não, mas limpos, bem passados. A roupa não apertada, não arrojada, não muito escandalosamente deixando o corpo aparecer. Nós não estamos ali pelo corpo, nem somos o corpo. Então, esses pequenos detalhes, essas dicas que eu estou trazendo no mês de setembro, é para a gente pensar um pouquinho. E justamente estou falando no mês de setembro porque
nossas sessões de criança, dos Erês, no dia 27, ou as casas vão fazer no dia 28, que é sábado, ou dia 29, que é 30, né? Ou acho que vão fazer no próprio dia 27, tanto faz. As crianças chegam, sentam no chão, se sujam. O fato delas se sujarem de doce, delas se sujarem de estarem sentadas no chão é uma coisa. Mas iniciar uma sessão com a roupa já amarrotada, com uma roupa assim já surrada, é no mínimo feio. Eu diria assim, eu estou comparando muito com a Igreja Católica, porque talvez seja o referencial que nós temos aqui no Brasil maior que é a Igreja Católica. Se nós chegarmos na missa de Páscoa e o sacerdote começa a missa com a sua batina toda amarrotada, rasgada embaixo, que a gente percebe que está rasgada. Então, vamos pensar um pouquinho nisso, né? Talvez pequenos detalhes, atenção, né? E eu já falei do celular, das conversas paralelas, isso tudo ajude a gente a diminuir o preconceito que as pessoas têm com relação à nossa religião de Umbanda. Esse era o recado de setembro. Que as nossas amadas crianças nos abençoem, que Cosme e Damião nos dê sempre caminho, que meu amado Pedrinho da praia, a que eu amo tanto, que gosta tanto dos seus doces de coco e tudo mais, possa trazer a todos vocês nesse instante, nessa hora, paz, luz e muito axé. Oni beijada!